Peraí. Bom dia, turma, tudo bem? Nós vamos hoje dar continuidade à frente 2 da apostila no módulo 7. Na apostila de vocês está na página 298 e o título é mol, massa molar e quantidade de matéria, tá? Então, o que é mol? Só para a gente relembrar que é um conceito lá do primeiro ano, né? Tem muita gente que acha que é difícil, que é enjoado, mas agora, dessa vez, vocês vão ver que não é tão difícil assim quando da primeira vez que a gente vê. Tá? Agora vocês já estão mais familiarizados com esse nomezinho aqui, que na química sempre a gente vai estar falando, né, de mol. Assim como a gente fala de átomo, a gente vai falar muito de mol, fala muito de mol também. Então, o que é o mol? O mol, ele é uma unidade criada pelos químicos para denotar, né, definir numericamente quantidade. Como em química a gente trabalha com quantidades imensas, né, enormes, e a gente trabalha com átomos, que são partículas minúsculas, tá? Então, eles criaram essa unidade, essa grandeza, chamada mol, que ela significa um amontoado. Então, tudo, como em química a gente vê coisas muito pequenininhas, a gente às vezes não consegue nem, né, pegar um átomo. Então, a gente foi padronizado uma certa quantidade para que a gente conseguisse ver isso macroscopicamente. Então, o mol veio para isso, tá? Igual no mercado, a gente, né, os matemáticos, o pessoal dos mercados criaram a dúzia. O que é a dúzia? A dúzia, ela quer dizer, ela define numericamente que significa 12 produtos, né? Então, quando vem na cabeça de eu quero uma dúzia de ovos. Então, eu sei que dentro da caixinha vi 12 ovos. E o mol foi do mesmo jeito. Criou-se essa grandeza para definir, para identificar quantidade de átomos, tá? Então, o mol, o que a gente sabe? O que um mol? Quanto tem um mol? Um mol, ele equivale a 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Então, quando eu tenho um amontoado de átomos, ou seja, essa quantidade aqui, né, que a gente tem 23 zeros, né, tá? Ele quer dizer que eu peguei aquela quantidade de partículas, aquele amontoado, para padronizar que aquela quantidade equivale a um mol, tá? Outra definição importante é que em 2018 ficou definido que o mol é o mesmo que quantidade de matéria, tá? Então, tudo que a gente for falar em química, qual é a quantidade de matéria? Então, a grandeza que vai identificar a quantidade de matéria é o mol. Então, se perguntar quantos mols ou qual a quantidade de matéria existente em determinada massa, em determinado volume, nós vamos usar um mol, tá? Então, o conceito de mol tem essa formulazinha da gente lembrar lá no primeiro ano, que o número de mols identificado pela letra N é igual à massa. Essa massa é a que vem no problema, é a massa que o exercício nos dá, sobre essa M grandona. Essa M grandona é a massa molar, que é aquela que a gente obtém na tabela periódica, tá? Então, a gente pode ou usar por essa forma, quem é bom de guardar a forma, ou sempre, né? Daqui a pouco nós vamos fazer aquela tabelinha, relembrar aquela tabelinha que a gente padronizado, o mol, que vale a massa molar, 6,10 a 23, tá? Então, vamos lá. Então, só pra gente relembrar o que é massa molar, né? A massa molar é a massa molar de um átomo, né? De um elemento químico. Eu vou lá na tabela periódica, olha que ela é a massa daquele elemento. A massa molar de uma molécula, como a molécula de água. A molécula de água vai ser a somatória dos elementos que estão contidos, né? Que formam a molécula. Então, por exemplo, a molécula de água é formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. 2 átomos de hidrogênio, porque como que eu achei esse 18? Cada átomo pesa 1 grama, como eu tenho 2, 1 vezes 2, 2. Mais o oxigênio, eu tenho só um átomo, e cada átomo de oxigênio pesa 16 gramas. Então, 2 mais 16 é igual a 18. Aqui está a unidade, né, U, tá? Porque massa molecular
é a mesma coisa, a massa molecular quer dizer de um átomo, a massa molar já quer dizer de um mol de átomos. Elas são equivalentes numericamente. A única coisa, né, o único símbolo que muda é justamente a unidade de medida, que para a massa molecular a gente usa U, que é a unidade de massa atômica, e para a massa molar é gramas por mol, porque a gente está falando em um amontoado. Eu peguei um amontoado de moléculas de água, né, peguei um mol, que equivale, eu peguei 6,10 a 23 partículas, coloquei na balança, pesou e deu 18 gramas, tá? Então, a massa molar do composto iônico, né? Então, vai ser, por exemplo, o NaCl. Eu vou somar a massa do Na mais a massa do Cl, que vai dar 58,5 gramas por mol, tá? Então, 1 mol equivale à massa molar do átomo ou da molécula, tá? Depois, né? Entrando também, então, igual a gente já falou, então o Avogadro foi ele que definiu padronizou essa quantidade de partículas, que é 6,10 a 23. Então ele padronizou que toda a massa molar de uma molécula equivale que ali, né, dentro daquela quantidade pesada em gramas, eu tenho 6,10 a 23 partículas daquela molécula. Então eu tenho, em todo um mol de qualquer átomo, de qualquer molécula, eu tenho padronizado 6,10 a 23 partículas, tá? Então, o Avogadro, o número do Avogadro, né, ou constante do Avogadro é isso. É que ele padronizou essas grandezas em química, tá? Então vamos lá. Então, 1 mol de átomos. Então, em 1 mol contém 6,10 a 23 entidades. Por que, né, eu gostei dessa palavra entidades? Porque como partículas, eu posso estar me referindo a prótons, eu posso estar me referindo a átomos, eu posso estar me referindo a elétrons, eu posso estar me referindo a íons, só vai depender do que o exercício está referindo. Então, por isso que a gente fala que são entidades. Então, pode ser partículas, pode ser subpartículas, pode ser moléculas. Então, esse 6,10 a 22 sempre vai equivaler a 1 mol de qualquer entidade, tá? Então, 1 mol de átomos contém 6,10 a 23 átomos. 1 mol de moléculas contém 6,10 a 23 moléculas. 1 mol de fórmulas contém 6,10 a 23 fórmulas. 1 mol de íons contém 6,10 a 23 íons. 1 mol de elétrons contém 6,10 a 23 elétrons. Então, relações, então aquelas que a gente falou, que a gente sempre, né, a gente ficou quase que o terceiro mês inteirinho falando só sobre esses cálculozinhos aqui, nessas relações estequiométricas. A massa molar de qualquer átomo, de qualquer substância, ela equivale a 1 mol de átomos, 1 mol de moléculas, que equivale a 6,10 a 23 átomos, moléculas, entidades, tá? Então, sempre, se eu pôr na hora de fazer os cálculos, ou eu posso jogar na regra 3, identificando no exercício quais são as grandezas, quais dessas 3 grandezas o exercício está me pedindo, e depois eu faço a regrinha de 3. A primeira linha da regra de 3 sempre vai ser com uma dessas entidades, com uma dessas grandezas. Ou mol com massa molar, ou mol com átomos, com partículas, ou massa molar com partículas, ou mol com massa molar, tá? Então sempre a gente vai ter isso. Daqui a pouquinho, né, mas é aquela quarta da CNTP, né, dos gases, o volume